Amado Deus, neste momento nos colocamos nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, a tua graça, Senhor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que nós iremos, ó Deus, realizar, Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor cresça e que nós diminuamos, ó Pai. Seus filhos, ó Deus, que são espalhados pela face dessa terra, também possam sentir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem separado já para as suas vidas. É isso que já nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse momento nós já agradecemos a presença de todos os visitantes, todas as pessoas que estão nos ouvindo, participando do chat. Nós agradecemos imensamente a cada um de vocês e glorificamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Neste momento, a gente vai fazer a leitura de um versículo que vai ser a base da nosso diálogo hoje aqui no programa. Nós vamos ouvir coisas que a gente não tinha antes conhecimento. Nós já tínhamos, provavelmente, já por diversas vezes, ter lido esse versículo, mas nunca ter atentado com essa perspectiva. E nós vamos estar hoje com o irmão José, que faz parte do Ministério de Ensino em Fortaleza, é um dos membros fundadores, e ele vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o que nós vamos tratar hoje. Então, vamos ver o versículo. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Gênesis 6, 4. Todos nós, provavelmente, já percebemos que esse versículo, com certeza, já foi lido. Todos nós. Porém, a gente tem coisas hoje a esclarecer. E, no caso, José vai nos ajudar a compreender um pouco mais da amplitude que esse versículo traz. Amém? Então, a pergunta inicial que nós devemos fazer, nós queremos fazer é a seguinte: quem seriam esses filhos de Deus? Isso é uma pergunta que não pode ser respondida de homem leve, porque tem sido algo que, ao longo dos passados séculos, tem sido algo de muita polémica. De qualquer forma, irei tentar responder o mais aproximado possível àquilo que é o conhecimento atual sobre o significado dessa palavra. Os filhos de Deus é uma expressão que aparece várias vezes ao longo da Bíblia. É citado não somente nesse versículo que acabaste de ler, mas também aparece em Jó, no livro de Jó. E temos também no Novo Testamento referências acerca dos filhos de Deus. Na realidade, se nós traduzirmos o mais aproximadamente possível do original hebraico, significa, são os chamados Halloween, os filhos de Halloween. E Halloween é uma palavra com origem hebraica que tem múltiplos significados. Uma palavra que está conotada diretamente com a divindade, seja ela no seu significado singular ou plural. No contexto da teologia hebraica, Elohim significa o Supremo Criador, não é? O Espírito Criador. Também conhecido por Yahvé. No contexto em que ela está inserida em Gênesis, porque Gênesis retrata o início da criação, ela deve ser entendida dentro da teologia do tempo em que ela foi relatada, foi escrita. Porque todo esse manuscrito, a qual designa Gênesis, foi escrito antes do nascimento da nação de Israel. Portanto, se há uma base para essa palavra, ela terá que ser procurada na teologia dominante, na altura em que esse versículo foi escrito. Ou seja, será provavelmente nos tempos da Suméria, antiga Babilónia, onde
o contexto de Halloween, perdão, tem que se inserir num conjunto, num panteão de deuses que eles adoravam, em que Halloween significava deuses, não Deus, não o Deus supremo, mas deuses. E Ben-Ha Halloween seriam os filhos dos deuses. Ora, essa expressão, ela é repetida ao longo da Bíblia em diversos livros, quando se está fazendo referência a seres diferentes do homem. Por exemplo, no livro de Daniel, quando são lançados aqueles 3 homens dentro da fornalha, está escrito que eles contaram 4 homens e que um deles era semelhante aos filhos dos deuses. Mais uma vez, uma referência aos filhos dos deuses, como a um ser angelical, um ser que não é humano. Também, no livro de Jó, é claramente notória o contexto em que Ben-Ha Elohim, os filhos de deuses, essa palavra, o contexto em que ela foi inserida. Jó é um livro que é considerado por muitos talvez o mais antigo. O primeiro a ser escrito. Retrata precisamente um tempo anterior a Moisés, anterior à criação de Israel. Jó vivia nas terras da Suméria, aquela região, e Jó fala de que os filhos de Deus se apresentaram diante do Altíssimo. E também Satanás se apresentou. Ou seja, Satanás também é considerado um filho de Deus, ou seja, um ser angelical. Portanto, tendo por base esta maior abrangência das escrituras sagradas, e não nos retendo à cultura hebraica, nós podemos dizer claramente, e sem qualquer margem para dúvida, que os filhos de Deus angélicos, os filhos de Deus, são seres angelicais. São, digamos, não humanos. Então, no caso, estamos dizendo que esses filhos de Deus seriam os anjos que foram expulsos, a terça parte que foi expulsa do céu, junto com Satanás. Seriam esses filhos de Deus, seriam esses anjos? Seriam parte desses anjos. Porque essa rebelião que faz referência, ela é anterior a esse episódio. O próprio pecado original, aquilo que a tradição religiosa chama de pecado original, que ocorreu no Éden, ele foi antecedido por um pecado celestial, cometido pelos anjos. A Bíblia faz referência em vários livros a esse episódio. Em Judas, fala disso, a Epístola de Judas. Por outros livros, Jesus, o Filho, falou claramente que via Satanás sendo lançado como relâmpago na terra. O próprio Apocalipse fala disso, dessa rebelião, onde o dragão leva 1/3 das estrelas do céu com ele, e vem fazer guerra contra o homem, porque sabe que já tem pouco tempo. Na realidade, esse episódio, ele é o episódio em que os filhos de Deus entraram às filhas dos homens. Ele está mais explícito num livro dos cristãos primitivos, a primeira igreja. Ela tinha como inspirado dividir. E por muitas razões, a tradição religiosa impediu-nos de ler esse livro durante muitos séculos, que é o livro de Enoque, que fala claramente, além de ser um livro que era acreditado pelo pai da igreja, pelos apóstolos, o próprio Senhor Jesus, ele fala dessa rebelião, onde 200 anjos, chamados os Watchers, os vigilantes, como em Daniel eles são descritos, desceram sobre o Monte Hermon, e entre eles estavam os líderes
dessa terça parte dos anjos caídos, que se revoltaram contra Deus e que teriam sido expulsos do céu, impedidos de viver lá conforme vinham vivendo, porque eles tinham, digamos, ouvido a voz daquele arcanjo, daquele querubim, o serafim, o querubim, um anjo muito, muito poderoso, que teria querido ser igual a Deus. E teria seduzido, num golpe de Estado, digamos assim, a uma terça parte dos anjos, aqueles anjos que estavam debaixo da sua autoridade, e teria-os trazido até à Terra, teria poluído, digamos assim, toda a criação que Deus tinha criado já na Terra, o mar, a terra, os répteis, os pássaros, todo tipo de criatura que não tinha sido feita à imagem de Deus, digamos, nos primeiros 6 dias da criação, nos primeiros 5 dias da criação. E convém aqui abrir um parênteses que a própria Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos. A palavra dia em Gênesis pode ser encarada com múltiplos sentidos. Época, ou seja, nas primeiras 5 épocas, poderão eventualmente ser comparadas a 5000 anos. Deus criou tudo, mas sem ser à imagem dele. Inclusivamente seres com fisionomias, características biológicas muito semelhantes ao ser humano que viria a ser criado no sexto dia, chamado Adão, mas que não tinham sido criados com o espírito do próprio Deus. Teriam uma alma vivente, teriam sido animados por Deus, mas não teriam uma característica que só o Espírito de Deus tem, que é a eternidade. Então, no caso, as filhas dos homens seriam esses seres humanos que não tinham o sopro da vida que Deus tinha feito, no caso, a Adão. Exatamente. Embora, neste caso, essas filhas dos homens já também seriam descendência de Adão. Sim. Vamos referir-nos à questão dos anjos. Antes de acontecer esse episódio em que os anjos vieram e seduziram essas mulheres, esses 200 anos, conforme está escrito no livro de Enoque, já a criação tinha sido visitada por anjos rebeldes que tinham espalhado durante essas 5 temporadas, essas 5 eras, digamos assim, tinham procurado pôr em prática a sua rebelião contra Deus. Ou seja, eles mesmos procuraram fazer-se Deus diante da criação de Deus e ser adorados como deuses. É por isso que eles sofreram o castigo de serem expulsos da sua habitação, como diz em Judas. Eu vou até referir, primeira de Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até aos dias daquele dia, daquele grande dia. E assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que havendo se entregue à fornicação, como aqueles, e ida após outra carne, foram postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então vemos claramente que os anjos foram após outra carne. Ok, então no caso, quando aqui o versículo se refere que os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, seria a mesma coisa que está sendo referido aí nesse versículo. Seria basicamente coabitar, o ato de se relacionar sexualmente com as mulheres. A questão é que... Mas aí tem outra questão, então, no caso. Anjo pode se reproduzir? Uma bela questão. O Senhor Jesus falou que nós seríamos como os anjos, na ressurreição. Não nos daríamos em casamento, não casaríamos. Mas ele não referiu que nós perderíamos a qualidade de nos podermos reproduzir. Ele falou que seríamos como eles, que não se dão em casamento. Seres angelicais não foram criados para se procriar, para multiplicar. Eles foram criados
para proteger para certas atividades na criação geral de Deus. Pode ser um anjo da guarda, pode ser um anjo sobre um sistema de planetas, pode ter múltiplas funções. Pode ser um anjo mensageiro que assiste Deus diante do trono, como o arcanjo Gabriel, mas não foram feitos para se multiplicar. Ao contrário de Adão, toda a criatura, ela foi feita para se multiplicar e povoar a criação, o planeta, o universo. Sim. Ora, quando esses anjos decidiram ser Deus, a rebelião foi de tal forma marcante que eles vieram e misturaram-se com a criação. Eles criaram uma descendência. Por isso, eles sofreram o dano. Eles largaram a sua habitação, como dizia Judas, estão atrás de outra carne. Ao se deixar dominar pela vaidade, Satanás e o seu século, eles não apenas foram dominados pela vaidade, como também pela luxúria. Tudo aquilo que eles não tinham sido criados para viver, eles passaram a viver. Digamos que toda a sua existência angelical, espiritual, foi conspurcada. E eles passaram a ter uma existência de caídos, digamos assim. Caídos vem de uma palavra que é nefal. É encontrada também precisamente nesse versículo, mas já lá iremos a essa questão. Eles passaram a ter uma constituição caída, uma natureza caída da graça de Deus, da criação normal. E esse particular episódio é um agravamento dessa situação, onde eles não somente foram seduzidos mulheres, como posteriormente, por isso Deus teve que trazer um dilúvio, eles conspurcaram todo o tipo de criatura à face da terra. No livro de Enoque, no livro de Jasher, é outro dos livros que referidos na Bíblia, os pais da Igreja e o próprio Senhor Jesus tinham como válidos, mas que infelizmente fomos privados de conhecer até há bem pouco tempo. Fala precisamente disso, que eles começaram a misturar espécies de animais. Misturaram com os animais também. Daí a multiplicidade de relatos históricos de criaturas, metade bode, metade humano, metade cavalo. Seriam aquelas coisas que a gente acaba ouvindo nas escolas, quando a gente está estudando das mitologias, histórias antigas, coisas assim. Aquilo que é considerado mitologia para os nossos fundadores da Igreja, para os antigos seguidores de Cristo, todos aqueles que adoravam Deus até mesmo antes da vinda do Salvador, não era mitologia. Era aquilo que estava a acontecer naquela altura. Era remanescente de uma alteração genética que houve na criação, onde os anjos, chamados os vigilantes, que se revoltaram contra Deus, ganharam o direito de estar aqui neste planeta, de governar, digamos assim, a própria criatura feita à imagem de Deus deu permissão para isso. Certo? Então, se já havia uma grande malignidade sobre a face da Terra, essa malignidade é que foi aumentada a partir do momento que a própria criatura, o ser humano com característica divina, chamada Adão e a sua esposa, deram autorização, foram seduzidos precisamente pelo mesmo enganador que esses anjos tinham sido. Então, esse episódio fala, digamos, do início do auge da decadência da criação. Daí, uns anos mais tarde, ter vindo Noé e anunciado o dilúvio que Deus teve que trazer, digamos, fazer um reboot à criação. Onde só a sua família, que não se tinha poluído nessa iniquidade, nessas injustiças, não tinha deixado alterar o seu DNA, não tinha deixado corromper o seu DNA com tudo aquilo que os anjos iam fazendo. Pessoal. Então, agora a gente vai dar uma pausazinha aqui, na explicação, né? E vamos ouvir um louvor. Daqui a pouco a gente está voltando. Amém.
Christ is the Messiah, Yeshua HaMashiach. He's the roaring lion of Judah, and He's holy. He is Lord. Yeshua HaMashiach. Jesus Christ is our Redeemer. Yeshua HaMashiach. He is the Savior and our healer, and He is holy. He is Lord. Yeshua HaMashiach. He is my rock, He is my power. Yeshua HaMashiach. My shield and my strong tower, and He is holy. He is Lord. Let's praise the God of Israel. He is the bright morning star, the Holy One of Israel, my strength and my song. Bless the Lord, oh my soul, for His mercy endures forever. Oh, give thanks to the Lord, for His mercy endures forever. Praise the Lord, for His good, and His mercy endures forever and ever. Forever, His mercy endures forever and ever. Yeshua HaMashiach. Jesus Christ is the Messiah. Yeshua HaMashiach. He's the roaring lion of Judah, and He's holy. He is Lord. Yeshua HaMashiach. Jesus Christ is our Redeemer. Yeshua HaMashiach. He's the Savior and our healer, and He is holy. He is Lord. Yeshua HaMashiach. He's my rock and He's my power. Yeshua HaMashiach. My shield and my strong tower, and He is holy. He is Lord. Let's praise the God of Israel. He's the bright morning star, the Holy One of Israel, my strength and my song. Bless the Lord, oh my soul, for His mercy endures forever. Oh, give thanks to the Lord, for His mercy endures forever. Praise the Lord, for His good, and His mercy endures forever and ever. Forever, His mercy endures forever and ever. Line, 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 to that day. The line, 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 to that day. He is holy. He is Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul, for His mercy endures forever. Oh, give thanks to the Lord, for His mercy endures forever. Praise the Lord, for His good, and His mercy endures forever and ever and ever. Forever, bless the Lord, oh my soul, for His mercy endures forever and ever and ever. Forever, He is Lord. Havia naqueles dias gigantes na terra. Bom, como esse versículo já está falando, havia naqueles dias. Quem eram esses gigantes, no caso?
são os gigantes que a gente conhece hoje, no caso, quando se refere a pessoas de grande estatura, eram os gigantes que existiam em Canaã. Como é isso? Eram as mesmas pessoas, o mesmo tipo, estilo? Como era isso? Esse artigo realmente é muito investigativo e comprova que a questão da queda dos anos ela é muito mais abrangente do que inicialmente nós podíamos pensar sobre apenas um demónio que anda por aí a tentar toda a gente. Nós vemos aí claramente que havia naqueles dias gigantes na Terra. E também depois disso. Ou seja, depois desse acontecimento, dos anos, desses 200 líderes da rebelião terem descido sobre esse mundo e terem ido às mulheres confiscar as mulheres, digamos assim. Ou seja, isso comprova que essa malvadez desses anjos já vinha da criação antes de Adão, antes do homem feito à imagem de Deus. Esses gigantes derivavam da mistura desses anjos com todo o tipo de animais que havia antes. Inclusivamente, aquele ser humano muito idêntico àquilo que viria a ser o Adão, mas que não tinha o sopro do Espírito Santo. Não tinha o sopro divino. Era apenas uma alma vivente. Tinha o poder da palavra de Deus, a palavra que vivifica, mas não tinha o próprio ser de Deus. Então, no caso, o ser humano é como se fosse um animal, um cão, um gato. Ele estava ali vivo, mas não... Digamos que seria um humanoide, uma espécie de humanoide, muito idêntico, provavelmente mais parecido que a gente pode imaginar será um orangotango, um chimpanzé, uma coisa deste tipo, mas com características muito mais idênticas àquilo que deveria ser o homem e da imagem de Deus. E nós podemos ver que realmente cada vez mais são encontrados vestígios dessa mistura, dessa poluição de DNA. Então, no caso, seres humanos seriam basicamente aqueles que a gente tem conhecimento, que ao passar de alguns anos eles tiveram algum tipo de evolução ou não tem nada a ver. Isso eu falo dessas criaturas, desses seres, antes de terem o sopro divino. Digamos que eu acredito, posso afirmar isso, em base científica, porque nós estamos falando de eras extremamente longínquas, assim, mas com base naquilo que temos vindo a descobrir, o homem tem vindo a descobrir, todo o tipo de achados arqueológicos, de esqueletos que têm sido encontrados, de crânios alongados, gigantes, crânios enormes, esqueletos enormes, que chegam a ter dezenas de metros. Podemos dizer que haveria uma espécie de humanoide muito semelhante a Adão, à linhagem de Adão, digamos assim. Algo muito idêntico, mas sem a característica divina, digamos assim, sem a eternidade. E foi dessa maldade que surgiram esses gigantes, porque o termo gigante em si, ele não abrange a totalidade do que seria essa mistura de espécies. Gigante é um termo que foi traduzido de um termo hebraico, se você for inspecionar na literatura hebraica, você vai analisar e encontrar em Gênesis um termo chamado Nephilim. Nephilim não é propriamente aquilo que nós entendemos como um gigante. Apesar de o gigantismo poder ter sido uma das características predominantes dessa mistura entre espécies de anjos com a criação de Deus. Talvez a mais predominante, mas não era a única. O termo Nephilim, ele significa caídos, derrubados. O termo é uma variação de um termo, digamos, faz uma alusão a alguém que perdeu o rumo para aquilo que foi criado. Seria alguém que estava desviado e só pode para aquilo. Exatamente. É como se tivesse sido saído da linha de montagem, digamos assim. Sim. É um autor muito interessante do qual nós temos vindo a aprender muito, chamado Zé Garcia, que ele considera a criação, ele faz uma alusão à criação como a fábrica de Deus. Né? Sim. A fábrica de Deus, onde Deus tem uma linha de montagem, vários tipos de modelos, e de repente há um funcionário lá que entendeu que
queria ser dono da fábrica. Começou a misturar trocar as peças de lugar. Começou a tocar as peças do lugar e começou a seguir coisas mais esquisitas que você poderia imaginar. Por causa disso, esse funcionário foi despedido e ele se retirou e fugiu da presença para não ser aprisionado. Mas a condenação foi solta e ele, digamos que é um condenado funcionário. Para o conjunto de funcionários, neste caso, seriam os anjos que seriam tipo os foragidos. Exatamente. Então, Que vieram estragar a fábrica. E quando Deus cria o produto dos produtos, digamos assim, a obra-prima da sua fábrica, que seria o modelo que iria encher de orgulho, neste caso seria o homem à imagem dele, esse funcionário, mesmo fugido, ele vai fazer guerra a esse produto, à obra-prima. E consegue estragar. Claro que isto, nós vamos entrar aqui numa discussão tanto ou quanto alongada, que se calhar não chega a 2 horas para entrar neste assunto, mas podemos tocar ao leve, digamos assim, seria assunto para outro programa. Será que Deus não sabia o que estava a acontecer na sua fábrica? Pois. Porque é que Deus permitiu tudo isto? Não vamos puxar agora esse assunto aqui, irá ser provavelmente alvo de outro programa, mas digamos que Deus, por vezes, e a Bíblia fala isso, oculta os seus propósitos. Há parte que nós conhecemos, há parte que nós vemos por enigma. E se Satanás pensou que estava sendo mais perto de Deus, enganou-se, porque a obra-prima de Deus incorporava uma coisa que Satanás não sabia. A obra-prima de Deus, aquele ser que Deus criou à sua imagem, ele tinha que ser perfeito. Para ser perfeito, ele tinha que ter livre-arbítrio. Ele tinha que ter livre-arbítrio. Deus tem livre-arbítrio. Ele tinha que ter um livre-arbítrio. Então, Satanás não sabia, mas ele estava sendo usado por Deus para ajudar a criação da obra-prima. Mas, claro que isto é tema para outro programa. Vamos nos centrar agora em quem são os nefilins. Os nefilins, ou os gigantes, são precisamente a descendência da mistura dos anjos da criação, seja com animais, seja com as mulheres, numa fase posterior, mas é tudo aquilo que foi desviado do seu curso normal da linha de produção, digamos assim. E entre eles, esses gigantes, esses nefilins, são precisamente aquelas linhagens de seres humanos que Israel encontrou quando está prestes a entrar na Terra Prometida. De onde descende Golias. Portanto, é uma linhagem que, com o seu DNA caído, com toda a sua existência fora da linha de montagem da fábrica de Deus, não cessou de existir. Nós vemos estes gigantes permanecerem na Bíblia até aos tempos de Davi. Os gigantes, digamos, os néfilins com os sintomas do gigantismo. Aos dias de Davi eles estavam presentes na Terra. O que não quer dizer que os néfilins se resumem apenas a gigantes. Já dá para começar a encaixar as peças, né, do quebra-cabeça. Então, o que é que faziam esses gigantes, esses néfilins, serem conhecidos como varões de fama? Precisamente, boa pergunta. Vamos ficar na questão da mitologia. Por serem diferentes da criação normal, eles tinham características que lhes davam certas vantagens em relação à criação que não tinha origem, que não tinha mistura com o DNA dos anjos. Não apenas na questão do tamanho, mas porque foi realmente uma das características que predominou na descendência dos anjos caídos, foi o gigantismo, mas eles tinham outras características, eles tinham poderes herdados desses anjos. Vemos que os anjos têm poderes extraordinários, que o ser humano não tem. Um anjo pode se transformar em outras formas, pode adquirir outras formas. O anjo que falou pela jumenta de Balaão,
Ele incorporou no jumento e usou um corpo. Uma das possibilidades que os anjos têm é entrar nos corpos. Eles desmaterializam-se e materializam-se dentro dos corpos. Assim Deus permitiu, certo? Outra função que nós vemos dos anjos, por exemplo, é a questão de eles serem enganadores natos. O próprio Satanás é um mestre dos disfarces. Ele disfarça-se de anjo de luz, sendo uma criatura, um aspecto, no mínimo que se pode falar, estranho aos nossos olhos, um dragão com forma humana, digamos assim, com um aspecto humano, que seria no fundo a criação original daquele serafim, seria um homem com a cabeça de réptil. E embora aos nossos olhos sejam estranhos, se calhar para Deus tinha a sua beleza, porque segundo a descrição do trono de Deus em Ezequiel, há lá mais quatro seres, cada um mais esquisito que o outro, não é? Com cara de leão, de boi, de águia. Nós vemos que a nossa beleza, o nosso conceito de beleza é um tanto ao quanto restringido. Então, aparentemente Satanás teria sido criado na forma de réptil, porque ele Bíblia clara que quando ele foi tentar Eva. Justo, era isso que eu ia falar. Então isso acaba se tornando algo mais coerente, porque quando ele vai para tentar Eva, ele vai como uma serpente. Serpente faz parte da cadeia de répteis. Exatamente, precisamente. Mas atenção que a serpente não era aquilo que nós temos hoje em dia como ideia de serpente. O termo serpente, usado em Gênesis, deriva de um termo que em hebraico se chama Nahash. Nahash. É um termo que simbolizava divindades. Divindades que tinham um aspecto reptiliano, digamos assim. Aliás, há quem diga até ao século XV que o trono de Deus faz referência a 4 reinos, sobre os quais reinam 4 grandes querubins. Faz referência ao reino das bestas selvagens, que é o querubim com cara de leão, os animais domésticos, que é o querubim com cara de boi, aquele com rosto humano, fala das tais criaturas humanoides e também da linhagem de Adão, que é a linha de montagem, digamos assim, humana, e por fim um com cara d'águia. Fala do ar, do espaço, como vê, é tudo aquilo que já havia antes da criação de Adão. Sim. No meio destes 4 reinos, digamos assim, há ali qualquer coisa que falta. A Terra também foi criada com água. Então há quem diga que Satanás era o querubim que existia diante do trono de Deus, que dominava sobre o reino aquático. Daí ele ter um aspecto como ele é retratado pelas antigas culturas. Um aspecto de dragão, de réptil. Se nós formos ver, o que não falta é histórias de divindades aquáticas. No Brasil está cheio disso, e o próprio livro de Jó fala de Leviatã, uma besta que existiria na água, que nós não temos conhecimento atual do que é aquilo. Mas até mesmo nas organizações satânicas que há por aí, eles chamam o Leviatã um dos príncipes de demónios que invocam. Portanto, uma potestade poderosíssima. O que nós vemos aqui realmente é que a serpente seria um ser cuja descendência, depois da maldição que ela sofreu, aquele ser sofreu, cuja biologia foi alterada e que se transformou num ser rastejante, digamos assim, mas que na sua forma original ele seria uma criatura com extremo poder angelical de se transformar, mas cuja forma original era uma espécie de um reptiliano, um humanoide, digamos assim, angelical, com uma cabeça de dragão, uma cabeça de réptil. E foi esse ser que se revoltou e trouxe consigo o seu reino contra a humanidade. Ok.
Surgiu agora uma questão, talvez não sei se é coerente Uhum. com o assunto, mas no caso, quando ele se transformou, né, quando o Satanás se transfigurou na serpente, no caso, né, Uhum. utilizou a própria imagem, mas de forma, digamos, Mais um. mais bonita. Uhum. Então, existem dois aspectos. O primeiro é que provavelmente ele falava. Então, se ele falava, porque, vamos supor, ele tinha que ter algum tipo de linguagem para poder transmitir aquilo para Eva, ok? E no segundo aspecto, ele provavelmente caminhava, porque a maldição que Deus lançou sobre ele foi que ele ia rastejar, Certo. a serpente ia rastejar sobre o próprio ventre, não é isso? Certo. Então, no caso, eles tinham uma linguagem, tanto que para Eva foi algo normal ter falado com a serpente, pelo menos a Bíblia não relata nada que tenha sido, digamos assim, fora do comum naquele momento. Uhum. E, no caso, que a serpente, como a gente já leu, ela provavelmente caminhava. Ela tinha outro aspecto que não o réptil que nós conhecemos hoje. Mas isso não é de estranhar que os animais falavam naquela altura, porque os próprios queridinhos que assistem o trono de Deus, eles clamam dia e noite a Deus, santo, santo, santo. Certo? Então, não era de estranhar que toda a criatura clamasse a Deus, falasse, tivesse a capacidade de se comunicar com Deus ou entre eles. Aliás, no livro de Jubileus, se não me engano, há uma referência clara de que toda a criação tinha a sua própria linguagem e todos eles, na sua comunicação, havia uma espécie de telepatia com os quais se conseguiam comunicar uns com os outros. Depois isso se perdeu com a queda da criação, digamos assim, com o agravar da criação, da queda da criação, a mistura dos anjos e com o reinado dos anjos sobre a humanidade, isso perdeu-se por completo. E os animais eram privados de se comunicar com os seres humanos, mas naquela altura não. Toda a criação falava a mesma linguagem, porque a divisão das línguas dá-se depois na queda da terra da Torre de Babilónia. Portanto, digamos assim, para resumir, a serpente seria essa divindade, todas as culturas, todas as culturas mais antigas fazem referência. Desde os maias, aos incas, aos sumérios, eles sacrificavam filhos, faziam sacrifícios de animais e filhos, a divindades que tinham todas a mesma espécie. Praticamente todas tinham a mesma espécie. Fazem alusões a serpentes aladas e depois fora. Investigar isto na net encontra todo tipo de referências a criaturas aladas com aspecto de réptil. O próprio Senhor Jesus em Apocalipse fala do velho dragão, a serpente que era o velho dragão. Então, refere-se a Satanás que significa em hebraico Ha-Satan, significa o adversário de Deus. Portanto, aquela linhagem de anjos que se transformou no adversário de Deus. Eles vieram para ser adorados pela criação de Deus, para começarem a dominar sobre a criação de Deus e a destruir a linha de montagem do Criador. Então, essa serpente é nada mais, nada menos do que essas antigas divindades que já existiam antes de Deus criar o homem à sua imagem, o homem primeiro. O primeiro Adão. Jesus é considerado o segundo Adão na Bíblia. Quando Deus criou o primeiro Adão, Satanás tem por objetivo número 1 dominar sobre ele. Daí que quando Eva é amaldiçoada pelo Criador, uma das maldições que ela sofre é na sua biologia. Ela passa a ter os filhos com dores e Deus colocaria inimizade contra a semente dela, contra a semente da serpente. A linhagem que já estava vindo dos anjos caídos. E por isso, ainda hoje, a serpente, a nós, o joio, plantado pelo inimigo durante a noite, vem e morde o calcanhar à linhagem de Eva.
que é a linhagem de Adão. É a linhagem daquilo que estava programado na linha de montagem dele. Aquele ser que perdeu a sua característica divina, mas que ainda hoje, aqueles que retornam para essa linha de montagem, readquirem essa capacidade. Os que aceitam a vinda de quem? O Senhor Jesus. Aquele que vinha esmagar a cabeça da serpente. Ok. Então, se a gente pensa, vamos repetir um pouco disso. Hoje, nos dias atuais, né, e a gente tem tantas coisas a fazer, trabalho, faculdade, filhos, empregos e coisas assim do tipo, né? Se preocupar com a roupa da moda, com o carro do ano e tal. O que a gente tem a ver, então, com essa história toda? O que a gente pode ser influenciado, o que a gente pode, sei lá, tentar. O que é que as pessoas se devem interessar por isso? Isso, por que as pessoas devem, né, começar a tentar compreender isso? Bom, eu vou responder com uma pergunta. Você imagina que era dada inteligência a um período de Natal, aquela festa Sim, natalícia, que é mais uma das partes as festas pagãs. deste sistema Sim, satânico, digamos assim. Imagina que era dada a inteligência a um período de Natal e era explicado, ou simplesmente está a ser engordado para ser sacrificado numa data. Você acha que ele ia tentar fugir? Não. com certeza. Então o que nós estamos a fazer é falar com o maior número de pessoas. Os nossos olhos são simplesmente Peru, nas mãos dos criadores de Peru, são os anjos caídos, que os privam de conhecimento, estão os engordando com coisas materialistas para simplesmente passarem uma eternidade sendo torrados num forno gigantesco que é o inferno, porque faltou o conhecimento, que eu quis, e que nunca deram ouvidos à verdade. Se o Peru, sendo um animal tão limitado, certamente ele iria tentar fugir a esse destino. Eu creio que qualquer pessoa minimamente inteligente entende o porquê da urgência de tomar posse desta verdade e começar a ver o mundo com os olhos. Porque se o crente não ouvir, se o crente não se interessar por isto, ele garante uma coisa. Há muita gente que nem tem fé em Cristo, que está mais desperto do que muita gente que frequenta a igreja. Era justamente isso também que eu ia colocar. Porque que nos locais onde nós frequentamos, muitas vezes passamos a vida inteira lá a estar ali presentes e tal, e nós não ouvimos coisas assim que consigam nos abrir os olhos. Não, eu não tô como eu posso dizer, eu não estou falando isso a 100%, garantindo que todos os lugares são assim, não. Mas por que nas igrejas, nas escolas, o sistema todo, né, como um todo, ele não nos permite ter acesso a essas coisas. Ele nos faz uma barreira, digamos assim, e que a maioria não consegue ter acesso a esse tipo de informação. Infelizmente, a resposta verdadeira ela pode chocar, não é? Mas é precisamente porque a grande maioria das autoridades das igrejas, ela põe como prioridades interesses materialistas em vez dos interesses espirituais. Interessa ter um povo que sabe menos do que diz. Interessa por outros interesses, digamos assim. Às vezes por motivos financeiros, onde por ganância se está misturando graça com lei e sabem que o fazem, mas também há realmente aqueles líderes que nunca tiveram possibilidade de pensar sobre isto, porque estão cheios de afazeres, digamos assim, estão cumprindo ordens, se limitam a cumprir ordens e passam uma vida inteira lendo uma Bíblia e vivendo outra Bíblia. E porque foram ensinados assim, eles passam para aqueles que aprendem. Digamos que é uma contra-reação, não é? Do exército
do adversário infiltrar-se nas igrejas e corromper os ensinos. E isso como? Através de outra programação. Não faltam são igrejas que começam a ter a sua própria Bíblia. Os próprios líderes são considerados apóstolos deles e se acham no direito de fazer as apostilas deles, com todo o tipo de desvio, com todo o tipo de enganação, que desviam a adoração do Senhor Jesus da Bíblia para a adoração à liderança dele. Então, não é como você disse 100%, mas é a grande maioria, infelizmente, onde as pessoas são consideradas mínimas. As pessoas, para terem um mínimo de convivência saudável, têm que se sujeitar a tudo e mais alguma coisa que diz a Bíblia. Então, por isso é que o Senhor Jesus diz na sua palavra que ele veio para os feridos, para os mutilados, porque esse sistema, infelizmente, ele condena, ele começa a machucar, e isso faz parte da maldição, então se começa a querer libertar desse domínio, porque não é à toa que uma das agendas mais profícuas, mais prósperas das seitas satânicas é a infiltração nas igrejas. E o que não falta por aí são pastores que servem a dois senhores. Tem um pé na igreja e um pé na maçonaria. Nós sabemos que a maçonaria, infelizmente, não todos se conhecem disto, mas a maçonaria está ao serviço desse sistema. Esse sistema draconiano, digamos assim. A maçonaria, quem passa a partir do 30º nível, começa a perceber realmente que o Deus da maçonaria não é o Deus da maçonaria. É Lucifer. Não é preciso chegar tão longe. Os próprios, segundo os relatos de quem sai de lá, muito anteriormente a isso, eles começam a ter cada vez mais rituais estranhos, cada vez mais metafísicos, sempre se aproximando de uma luz que não é a luz do Senhor Jesus. Portanto, há claras evidências de que existe uma infiltração na grande maioria das igrejas que impede que os cristãos se transformem em seres pensantes, livres, maduros, seja através de pressões familiares, seja através de pressões nos empregos. Quando se começa a questionar muitas coisas, começa a ser considerado fanático, louco, começa a ser persona não grata lá dentro. Ou seja, passa a ser uma ameaça para aquilo que realmente está sendo feito nas igrejas. As igrejas servem de proteção até determinada altura, para não cairmos na imundícia completa do mundo, mas chega uma altura em que as larvas se transformam em borboletas. E se o casulo não rebentar, a larva nunca vai poder voar assim. Nunca vai poder se transformar por completo naquilo e acaba morrendo lá dentro. Por isso é que Deus diz que Ele mesmo irá recolher. Irá atrás das suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvirão e seguirão a voz, passarão a porta e encherão as pastagens dele, não as pastagens de João. E é isso que este ministério de Testemunho está fazendo, tentando abrir o entendimento das pessoas para esta urgência de que só uma intimidade, só no fechar a porta do nosso quarto e entregarmos por completo todas as áreas da nossa vida à direção do Espírito Santo, só recuperando esta característica que Adão tinha, de comunicar pessoalmente com Deus, só valorizando isso, só estando disposto a largar tudo para não perder essa característica, é que nós poderemos realmente crescer e chegar à maturidade espiritual e poder ser livres para viver aquilo que Deus programou, na sua linha de montagem. Porque se nos limitarmos a ficarmos apenas servindo homens a troco de regalias materiais, para não ferirmos, para não tocarmos nos egos das pessoas, quem vai ficar como prato de Natal na hora do juízo final somos nós. Porque nenhum desses pastores vai lá estar quando no dia do seu julgamento, do meu julgamento, o pai me perguntar a mim ou assim o que fizeste com o meu filho. Ouviste os testemunhos.
Por isso, se ouvir esta emoção, para ficar consciente de que um dia Deus vai lhe perguntar o que fizeste depois de ter resolvido a verdade. Continuaste a tua vidinha na tua zona de conforto para não teres problemas, ou foste anunciar a verdade como ela é, como o meu filho anunciou. Estás disposto a pagar o preço pelo reino? Ou apenas tens interesse nas bênçãos que eu tenho para ti? Porque Deus abençoa, é verdade, Deus abençoa. Mas, infelizmente, o que nos ensinam na grande maioria das igrejas é a receber as bênçãos. Servir o homem e receber as bênçãos em troca. Isso é barganha. Isso é barganha. Jesus não nada de troca, né? Precisamente. Não te ensinam a amar a verdade, ensinam-te a usar a verdade para ganhar alguma coisa com ela. Deste mundo, o ensinamento deste mundo. Mas Jesus não foi isso que ele fez. Apesar de ele ensinar também nas sinagogas, onde ele foi mais rejeitado foi nas sinagogas. Ele fez sinais dentro das sinagogas. Há milagres dentro da igreja, Deus opera nas igrejas, opera. Mas quem reina nas igrejas? Jesus reinava nas sinagogas, nos fariseus, era aceito como Deus. O maior trabalho de Jesus foi, digamos assim, fora dos muros das igrejas, fora de dentro das casinhas de E é tijolos. engraçado que Deus, Jesus, o Filho, cada vez que operava um sinal, ele mandava a pessoa ir respeitar a lei do Pai. Vai e dá a oferta. Dá o testemunho, dá a oferta. Ao contrário, os fariseus não respeitavam Jesus. Não inveja. Ou seja, nós vemos como Deus muitas vezes opera nas igrejas, é verdade. Mas a glória, ela é desviada para os homens, para as placas. Então qual é a alternativa? Podem perguntar os ouvintes. Então para onde? Para onde iremos nós? Como diziam os apóstolos. Para quem iremos nós? Há gente que sai da igreja e não sabe o que é que há de fazer. Se eu sair, para onde é que eu vou? Pois, porque limitam o sentido de igreja a um local. Exatamente. E a igreja, se a gente buscar mais, às vezes a gente tem que perceber que a igreja somos nós. A igreja é o corpo. Né? É o nosso corpo que é templo e morada do Espírito Santo. O ouvinte está sentindo isto na pele. A irmã, o irmão que está ouvindo esta emissão está se identificando. E a pergunta está surgindo é: o que é que eu faço? Sim. Há um povo que está sendo despertado por Deus, que já passou pelas igrejas. Que as igrejas começaram a maltratar porque consideraram-nos uma ameaça às autoridades. Há um povo que está se retirando de Babilônia, seja através da internet, seja através de outros meios. Há muita gente escrevendo a verdade hoje em dia. Basta procurar ser seletivo com quem nós adoramos a Deus. Procure as pessoas que têm as mesmas ideias. Analise os frutos das pessoas. Não entregue o coração, não confie à primeira, nem à segunda palavra que saiu. Analise. Verifique sempre pela palavra de Deus se aquilo que a pessoa põe em prática é aquilo que ele fala e está de acordo com a Escritura. De outro modo, vai ser enganado, vai ser roubado. E é isso que a gente tem deixado aqui para vocês. Nós vamos pôr um louvor agora, para vocês possam meditar um pouco mais, e daqui a pouco nós estamos voltando. You gave
Então, estamos de volta para louvarmos os bens e santos dos nomes de Deus e continuarmos um pouco mais com esse assunto. Então, nós queríamos saber, José, sobre o seguinte. Hoje em dia é muito comum nós ouvirmos falar sobre nova ordem mundial, sobre uma liderança mundial. Temos ouvido acontecimentos atuais, né, sobre avistamentos de OVNIs, de ET, as catástrofes que têm se alastrado por toda a face do planeta. Isso tudo que vem acontecendo, tem algum tipo de associação com os Nephilim, com os anjos caídos, que já desde o início de tudo, né, no início do mundo, tudo aquilo que Deus fez, já vem tentando corromper toda a humanidade, toda a criação divina. Isso tem alguma coisa a ver? Tem alguma relação? O que é que você pode dizer para a gente sobre isso? Isso seria um assunto para outro programa, em vários programas. Mas tentarei responder o mais abreviado possível, de uma forma geral, tentando alertar para a grande operação do erro que está se instalando, está se cumprindo nos nossos dias, para a Igreja, mas não somente para a Igreja, para toda a humanidade, que é a grande farsa dos considerados extraterrestres. Muitos passaram anos sem acreditar nisso e hoje as evidências estão aí. Existem manifestações extraordinárias, avistamentos de coisas extraordinárias no céu, nos mares, na própria terra, coisas que espantam as pessoas, porque são coisas que desafiam todas as leis da gravidade, da natureza, digamos assim, e luzes extraordinárias que aparecem no céu, de mais variados tipos, naves que viajam a velocidades extraordinárias que a nossa fisionomia não suportaria. Se estivéssemos lá dentro, fazem manobras, destruiriam um corpo do ser humano se estivesse dentro delas, coisas que no dia a dia as pessoas não têm acesso. Digamos assim, tecnologia implica que haja tecnologias a ser coisas tecnológicas que nós não temos conhecimento no nosso dia a dia. Mas isso nada mais é do que o cumprimento da própria profecia do Filho de Jesus, de Yeshua. Diz que haveria sinais na terra, haveria sinais no mar, haveria sinais antes da vinda de Deus. Então a humanidade está sendo preparada para o epílogo, digamos assim, o epílogo do conflito cósmico que vem desde a criação do mundo, desde a rebelião dos anjos. Já antes de Adão, tudo que existia nesta terra estava sob o domínio e influência dos anjos caídos. Nós estamos a aproximar a largos passos do epílogo dessa inimizade entre duas descendentes. Então, precisamente, isso seria mais uma faceta, então, do diabo e seus anjos, né, dos anjos caídos, mais uma das suas facetas para tentar arrebanhar o máximo de pessoas possível com ele para o inferno. Satanás nunca se apresenta como vamos nos conhecer. Satanás significa adversário. Os adversários de Deus também com os seus ventos à mão. Já podemos ver pelas Escrituras, sempre que Satanás se apresentou ao homem, foi para o enganar, para seduzir. Os anjos promessas, também no ego, às criaturas, certamente não morrerá, disse para ele, serás como Deus. Eu não quero é que tu sejas como Deus. Toma lá o fruto. E Satanás sempre traz alguma verdade. Ele sempre seduz, ele mostra a parte verdadeira, mas o propósito é maligno. Sabe que o efeito daquele ato, daquela decisão do ser humano, vai ser contrária
E vai ser prejudicial para o próprio ser humano. Mas isso ele não conta. Eu disse para ela, serás como Deus, terás o conhecimento do bem e do mal, certamente não mudarás. Deus tinha alertado a sua obra-prima. Se comeres desta árvore, o pecado te dominará. Serás escrava da desobediência. Ou seja, serás um nefilim, digamos assim, desvirtuarás da tua própria existência. O pecado te dominará. Satanás diz que serás como Deus, conhecerás o bem e o mal. É verdade, eles passaram a ter o conhecimento do bem e do mal. Só que não tinham controle sobre isso, foram dominados pelo mal. E isso Satanás não tem. Quando agora nos apresentam os Anunnaki, nos vêm falar de uma nova ordem mundial que vai trazer a paz. E os anjos, os ETs, são os nossos criadores. Nos têm observado e que vão interferir agora para nós não nos destruirmos a nós mesmos. Eles mesmos estão a criar os problemas na humanidade através da sua linhagem, implantando o mal, para depois apresentarem a solução. Porquê? O ser humano precisa de aceitar a grande operação. Satanás não pode vir impor à força. Deus não permite. Deus não vai permitir que o ser humano seja impedido de exercer o seu livre-arbítrio. A única forma que o diabo tem de levar multidões com ele à condenação eterna e enganando, fazendo promessas que vão seduzir o coração das pessoas. Por isso está-se a falar já de transhumanismo, vida eterna, mistura de DNAs. O que ele quer é fazer isso a nível mundial. Misturar o seu DNA. Então, aquilo que as escrituras nos alertam será quando se espalhar o caos sobre esse planeta, quando as economias ruírem, não está longe disso, quando as guerras se multiplicarem, rumores de guerra, nações se virarem os computadores, vão aparecer os salvadores. Vão aparecer os ETs, seres de outros planetas. Na verdade, eles são seres de outras dimensões. Que os satanistas estão invocando por eles. Estão cumprindo a agenda deles. Estão abrindo portais para todo lado. Através de rituais que já vêm das antigas escolas da Babilônia. A própria Torre da Babilônia, a Torre de Babel, é um portal. Porque é que Deus se haveria de importar com um edifício alto? Né? Hoje nós temos edifícios construídos pelo homem muito mais altos do que a Torre de Babel. Mas o que eles fizeram ali, o que eles construíram, foi uma torre, um altar elevado, com um portal que queriam chegar a Deus, queriam ficar no céu. Se nós tivéssemos tido acesso ao livro dos justos, de Jasha, tal como os fundadores da igreja tinham, como todos aqueles que seguiram Cristo tinham, receberam esse ensino, que é um dos livros que é citado pela Bíblia, nós iríamos ler lá na construção da Torre de Babel. Eles abriram um portal por cima da torre, a mão de Nimrod, o primeiro Nefilim que tentou implantar depois do dilúvio a nova ordem mundial, um governo global. Eles chegaram a abrir o portal e a lançar setas para a dimensão celestial. Deus respondeu-lhes de lá. Deus fez com que aquelas setas caíssem com sangue a pensar que eles pensavam que iam matar Deus. E já se dobravam. De repente Deus vem, desce sobre ali e multiplica as línguas. E interrompe aquela agenda maligna. Mas Satanás não desistiu disso. Essa foi a primeira tentativa pós o dilúvio. Nimrod tentou ser o líder mundial. E teve um império que chegou ao Egito. O rei Faraó, me parece, nós lemos o livro de Jasha, durante o domínio de Nimrod. Faraó não era o rei. Faraó foi alguém que foi designado para cuidar dos mortos do Egito. Depois virou o rei. Ele virou o rei do Egito. Faraó foi uma pessoa que passou a tomar conta dos mortos do Egito. E foi precisamente durante o domínio de Nimrod que isso aconteceu. Então nós vemos que hoje o que está a acontecer é um grupo limitado de pessoas que servem o diabo, pessoas que estão impregnadas nas sociedades secretas, estão
cumprindo a agenda do mundo. Então, implementar uma nova ordem mundial vinda do caos. Não é que o diabo esteja preocupado com a nossa carteira nem com o nosso ministério. Ele quer a nossa alma. Ele vai oferecer tudo em troca de que a gente adora, que a gente aceite a verdade em prática, de que nos é feito o nosso Criador. E Cristo é apenas um mestre. Um mestre como Buda, como Maomé, apenas um profeta que eles enviaram a apontar o caminho do amor. Mas que a cruz não é a solução. Eles é que são os criadores. E com o poder que eles vão demonstrar, com toda a tecnologia que eles têm transmitido a essas pessoas que têm um grande poder de atuação, que estão por trás das maiores agências de vigilância deste mundo, têm os seus agentes instalados nesse governo, na ONU, no governo dos Estados Unidos, no próprio governo britânico. Os maçons estão lá cumprindo a agenda dessas elites, dessas corporações. São essas pessoas que são a descendência dos Nephilim, que secretamente têm vidas duplas, que à noite se reúnem como uma igreja, onde produzem rituais extraordinariamente malignos para agradar a esses deuses, os mesmos deuses que os aztecas tinham, que os maias tinham, que se reuniam e sacrificavam os filhos, mesmo os deuses de Canaã, que os gigantes tentavam apaziguar a Síria, sacrificando os filhos ao povo. Então, tudo isso está presente de uma forma dissimulada. A humanidade está sendo preparada para vir a aceitar essa religião única e negar a Cristo e receber a marca da besta na sua fronte, ou seja, no seu entendimento e na sua natureza, no seu agir. A destra fala do poder da ação. Sim. Então, a marca da besta será a aceitação da mistura da natureza desses anjos, desses seres chamados, que eles agora se identificam como ET, e a mistura com isso. Quando o ser humano conscientemente aceitar a troca, está perdendo a sua última oportunidade de viver eternamente com Deus. Porque depois de aceitar a marca da besta, depois de aceitar os favores que essas coisas vêm a oferecer à humanidade, a humanidade está sendo preparada a todos os níveis, desde os jogos de computador aos filmes. O que não falta aí é filmes sobre ETs, sobre a simbologia que hoje em dia é usada para os filmes, para desenhos, para músicas, até para a questão de moda, tudo isso, então a gente inclusive o próprio dinheiro, a própria moeda que serve de transação entre os seres humanos, ela está carregada desse simbolismo maçônico, iluminati. Se você for ver na nota do dólar, tem lá pirâmide, ou o olho de Horus, o olho do Egito, o olho que é o olho que tudo vê, que é o símbolo de Satanás, que é o topo da pirâmide. Então, nós vemos que todos os poderes, o económico, o político, o militar, o religioso, está carregado de simbolismo. Só há uma maneira de sair desta matrix draconiana, digamos assim. É a intimidade com Cristo. O reino nunca esteve, nem nunca estará em falta. O reino sempre tem um preço. Jesus não aceita 10%. As igrejas aceitam 10% e abençoam com 10% daquilo que o crente ganha. Mas Jesus nunca pediu origem e nunca pedirá 10% da nossa adoração. Por tudo ou nada. O reino não está em salvo. Por mais anos que a gente vive em igrejas tentando se enganar os outros ou nos enganarmos a nós mesmos, se o ouvinte que nos ouve hoje nunca se dispôs a largar tudo, se um dia Deus o chamar a cumprir a vontade de Deus, a mudar de terra, a mudar de vida, se não tem isso no coração, lamento informar-me.
É um peru. É um peru sendo engordado. No Natal dos ETs, para a folha. Mas eu amo a Cristo. Ama. Se Deus o provar hoje, se Deus lhe pedir hoje, alguma coisa da sua vida, alguma coisa que você vai para a frente. Se Deus hoje falar ao coração do ouvinte e disser: sai da tua terra, sai da tua parentela, para a terra que eu te vou mostrar. Para onde é que a maioria dos crentes ia correr? Para a igreja. Ao pastor. E o que é que queria ouvir? Não. Deus. Deus é aqui que está. Mas Abraão saiu. Sem saber para onde ir. Larga o teu emprego. Pega na tua família e vem, que eu vou te mostrar onde é que eu quero que tu me sirvas. É radical? É. Mas há alguém mais radical do que Jesus? Então, nós sabemos que não é fácil as pessoas assimilarem isto, porque são muitos anos dentro de uma matriz, dentro de uma estrutura humana que domina todas as áreas do ser humano. É o 666, 6, o número do homem, o homem que foi feito ao dia, ao sexto dia, né? Poder político, poder religioso, poder financeiro. Nós somos condicionados até que um dia a voz do bom pastor chega e diz: sai para fora. Não estás satisfeito. Tu sabes que não é isso. Tu sabes que estás a viver vida dupla. Este não é o reino. Aí não há salvação. O caminho da religião é o de Sodoma. Nós vemos como as igrejas estão sendo invadidas pelo paganismo, pela política, curral de eleitores. Mas as ovelhas de Cristo, elas ouvem e seguem a voz de Deus. Não é para seguir o ministério de Espírito de Fortaleza, mas é para seguir o que o ministério de Espírito de Fortaleza está alertando. Como está a relação pessoal de cada ouvinte, cada pessoa que está ouvindo esta gravação. Como está a sua relação pessoal com Deus. Como está a sua relação pessoal com o Filho de Deus, com o Espírito Santo. Há quanto tempo Deus não fala pessoalmente consigo? Você é filho de Deus, você é uma filha de Deus. E há quanto tempo não ouviu Deus falar consigo? Lhe dar uma direção para a sua vida? Quantos anos espera uma direção? Sabe por que é que não vem? Você está dando ouvidos às vozes erradas. Você não está preparado para ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas hoje, a porta ainda está aberta. Você quer o reino? Disponha-se a morrer por ele. Você quer o reino? Quer a glória? Não pode fugir à cruz. À verdadeira cruz. Ela dói. Ela é lenta. É uma morte lenta. Mas o fruto dela é eterno. Não existe salvação sem a cruz, sem o reino. Salvação só com cruz é religião. Salvação sem cruz é paganismo. Tem que encontrar a cruz e tem que encontrar a ressurreição. O reino da eternidade. Não adianta tentar igreja se não for igreja. Esta é a mensagem deste programa. Que Deus possa abençoar a sua vida. Possa haver a unção de Deus caindo sobre si nesta hora. Para que tome uma decisão. De amar a Cristo acima de todas as coisas. Se o filho é mais importante. Se a mãe é mais importante. Se o emprego é mais importante. Aquilo que os amigos acham que é mais importante. Aquilo que é a sua identidade como filho ou filha de Deus. Ainda não encontrou o caminho. Você está à beira do caminho. E Jesus hoje está passando na sua vida.
As pessoas estão falando. Jesus, o Mestre está chegando. Não desaproveite. Ouviremos continuar por perto, trazendo mais informação a todos aqueles que dizem. Se não gosta desta mensagem, esqueça. Nunca mais nos procure. Porque aqui só vai encontrar a mensagem da cruz e do reino. Aqui só vai encontrar pessoas que passaram pela cruz e estão vivendo o reino. Doeu. Mas pior era não ter encontrado. Esta é a mensagem deste programa. Deus abençoe a todos. Nós agradecemos também a todos os ouvintes que estiveram conosco até agora. Louvamos a Deus por sua vida e, neste momento, José, nós pedimos para que você faça uma oração de encerramento antes da gente vir um louvor. Pai, nós te agradecemos pela tua provisão. Nós nada podemos fazer sem ti. E tudo o que nós estamos concedendo, nos concedeste primeiro. Seja em forma de conhecimento, seja em forma de provisão material para podermos fazer esta emissão. Esperamos ser a primeira de muitas. Mas, Pai, nada disso teria valido a pena se não houver fruto de salvação. Se a verdade não se espalhar. Nós oramos por todos aqueles que possam ter acesso a esta gravação. Para que eles sintam a verdade não do ministério, de Teresa, não do José, nem da Diana, mas que seja o teu Espírito, Pai, testemunhar de que é a tua obra, que é a tua vontade que está sendo feita através deste instrumento. Cada filho e filha tua que tiver acesso a esta gravação, possa tomar uma decisão eterna de se libertar de tudo aquilo que é um impedimento para viver a plenitude da sua herança em Cristo. E incrementes o conhecimento. Tu dês o crescimento, Senhor, cada um segundo a necessidade de cada um. Mas, Pai, alegra-nos e faz-nos regressar com alegria, trazendo os molhos na nossa vida. Plantámos com muita lágrima, mas tu prometeste alegria. E prometeste ao teu povo ser próspero no teu reino. Oramos para que todos aqueles que ouviram esta pregação, ouviram esta entrevista, possam ser tocados pelo teu Espírito Santo e inclinados a decidirem-se a viver a verdade. Somente a verdade. A amá-la pelo que ela representa. A verdade é o teu Filho, Jesus. E o resto, Senhor, são meias verdades, são aparências de verdade. Mas a verdade é que o teu Filho veio para resgatar os seus. Aqueles que já eram deles, que se perderam pelos montes desta vida, que ficaram sem a visão do sol para caminhar, que se perderam nas trevas e que se veem rodeados do lobo. Portanto, Deus, abençoe o teu povo e que os atraias, não a nós, mas a ti, para a honra e glória do Cordeiro de Deus, a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Nós deixamos agora esse louvor para que vocês possam também meditar nele e esperamos que a paz de Deus seja com todos vocês, que, se Deus nos permitir, amanhã estaremos de volta aqui. Um forte abraço, fiquem todos na paz e até mais.
fiel no vale dos olhos secos. E estes são dias do servo Davi, restaurando a adoração. São dias de grande colheita, os campos brancos estão. Nós somos os trabalhadores da vinha, pregando a salvação. Ele vem, a trombeta soará, para o promotor, nas nuvens voltará. Declare alto, este o ano do Natal.